Sabe quando você tá de saco cheio de todos os livros, não consegue engrenar em nenhum e sente que sua vida de leitora simplesmente chegou ao fim? Pois é, essa é a ressaca literária. Oi, gente, tudo bom com vocês? Quem mais se identifica com isso? Eu mesma teve vários momentos, seja porque eu estava muito ocupada ou porque eu tinha acabado de ler um livro muito transformador ou um livro muito cansativo, que fica difícil começar um novo livro e realmente engrenar nele. Mas hoje eu tô aqui para te apresentar alguns títulos que me ajudaram a sair desse momento e podem te ajudar também. Para mim, um bom livro para esse momento é um que vai te prender e tu vai querer saber mais e não vai querer largar. Então, por isso eu gosto muito de suspenses. E até hoje o que mais me prendeu se chama Verity. Ele já é bem popular, inclusive eu acho que tá para virar filme, e eu lembro que eu não conseguia trabalhar porque eu tava tão obcecada que eu queria voltar para casa e ler. Nele a gente acompanha uma escritora fantasma que foi contratada pela família de uma outra autora que é super famosa por uma saga que ela estava escrevendo, mas ela entrou meio que em coma, tá em estado vegetativo e ela precisa entregar o último livro, mas obviamente ela não consegue escrever. Então eles contratam essa escritora para ela finalizar o livro, finalizar, né, essa saga, e aí ela fica morando na casa da mulher com a família dela para conseguir ler todos os rascunhos, entender como ela vai construir esse texto, e com isso ela começa a encontrar outros textos que fazem ela questionar muita coisa que aconteceu com aquela família e até onde essa famosa autora teria culpa de muitas coisas. Tem um monte de plot twist, então te faz ficar preso. Tem um romance um pouco desnecessário, mas para quem curte, tá ali. E tem um capítulo final que foi lançado extra, que eu acho extremamente desnecessário e pra mim estragou a história, então talvez você ignore que ele existe. Porém, eu não consigo pensar em nenhuma outra obra que me deixou tão viciada quanto essa. Outra na mesma vibe, que eu aposto que é bem provável que você já ouviu falar, é A Empregada. Inclusive é outra que eu acho que tá pra sair filme agora, né? Até já escolheram, né, quem vão ser os personagens, enfim. É basicamente uma pé rapada que tava vivendo no próprio carro, que de repente consegue emprego com uma família super rica. Só que a chefe dela é extremamente tóxica e começa a virar toda uma bola de neve que, quando você vê, degringola para um negócio quase inacreditável. Porém, te faz ficar presa. Eu não gostei da forma que encerraram o livro, inclusive eu não li as continuações porque eu achei que se perdeu um pouco ali no personagem, mas eu quero saber quem leu para saber se é bom, porque muita gente fala bem, só que eu não sei, não me deu vontade de ler. E para quem, assim como eu, viciou em A Paciente Silenciosa, quem sabe você pode gostar de outro livro do autor que se chama As Musas. Mais um mistério envolvendo crimes, mas dessa vez em um ambiente universitário, então um pouquinho mais adolescente. Essa menina acabou de perder a colega de quarto dela para um serial killer que tá aí acabando com várias meninas da universidade, e aí a tia dela decide ir lá cuidar dela e decide começar a investigar. O plot twist é bizarro, mas me prendeu muito. E se é pra ter gente que não é profissional investigando, a gente vai ter que falar de Manual de Assassinato para Boas Garotas, né? Que eles simplesmente botam uma estudante de ensino médio para resolver um crime que tava ali há anos sem solução. Mas fora o quão irreal essa história é, eu realmente gostei bastante, li a trilogia toda e, enfim, não sei se eu amei a série da Netflix, mas a trilogia me prendeu. Pra quem não gosta de suspense, vou indicar aqui também um livro de drama, que ao mesmo tempo tem um pouco de comédia, ele também tem seus momentos leves, que se chama As Irmãs Blue. São três irmãs que estão lidando com o luto de ter perdido a caçula delas e também falando sobre todos os traumas que vieram dos pais. Não tem lá nenhum grande mistério, mas ao mesmo tempo você tá tentando entender a complexidade dessa família, que é uma coisa que me prende muito. E você acaba ficando tão apegada nas três que é difícil largar o livro. E não tem como eu não falar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu acho que é o maior exemplo de um livro que eu joguei pela capa. Eu levei anos para ler, porque eu acho a ilustração brasileira simplesmente pavorosa, mas realmente é uma das histórias que eu mais amei ler. Eu sinto que esse drama hollywoodiano dessa latina tentando encontrar ali o espaço dela no cinema dos anos 60, se eu não me engano, é fascinante, todos os plot twists e toda a construção de personagem é lindo, belíssimo. Tô com um pouco de medo do filme que tá por vir, mas também tô animada. Mas calma, que eu também vou indicar dois livros leves pra quem curte ali um negócio mais pra dispersar a cabeça, botar o cérebro embaixo da torneira. Romance de Verão é um clichêzão daqueles de Enemies to Lovers, mas eu consegui gostar, o que é raríssimo, então acredito que seja um bom livro. Ele traz aí essa autora que acabou de passar pelo luto do pai, tá tentando superar, e aí vai pra essa cabana isolada, mas na cabana do lado tem um outro autor que ela detesta, eles começam a brigar, fica ali um climão chato e, obviamente, pra surpresa de ninguém, eles acabam tendo um relacionamento. É bem gostosinho de ler, é super levinho, é bem aquele tipo de livro que você não precisa usar seu cérebro para ler, então maravilhoso para esse momento. E A Cabeça do Santo, que é um realismo mágico extremamente bem escrito. Então, assim, ó, você não precisa nem prestar atenção na história, só de ler as palavras que a Socorro Rosselló escolheu é maravilhoso. Mas basicamente tem esse menino que acabou de ficar órfão e ficou sem nada, e aí ele decide ir para a cidade natal, de onde o pai dele veio, para ver se ele encontra a família paterna dele, para encontrar um rumo na vida. E aí lá ele acaba se alojando em uma cabeça de Santo Antônio que tá caída no chão e que permite que ele escute
as orações das mulheres para esse padroeiro, enquanto elas pedem por um namorado e um marido. E aí ele se aproveita disso para extorquir essa cidade, enfim, tem um desenrolar super divertido, é um livro super engraçado e eu recomendo demais para quem tá buscando algo leve e ainda assim muito bem escrito. Poderia ficar aqui o dia todo citando livros, mas eu escolhi esses 8 por serem alguns que podem ser um pouco estilos diferentes para quem estiver assistindo. E também para pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros bons livros para sair da ressaca literária. E você, já leu algum desses? Não se esquece de me contar o que achou. E claro, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, né? Um beijo e até a próxima!